O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Nesse tempo da Quaresma, que nós estamos vivenciando dia após dia, o Senhor nos convida a olharmos o mundo ao nosso redor. Nós cristãos, nós que conhecemos o Senhor, nós que temos um propósito de vida que é diferente desse mundo, e nós estamos no mundo, como São João fala e como Jesus também diz, que nós estamos no mundo e nós não somos do mundo. Nós não somos deste mundo. E nós olhamos esse mundo e vemos que esse mundo que nós estamos e que nós fazemos parte dessa geração é o que Jesus acabou de dizer. É uma geração má. É um mundo que não quer saber de Deus. Se opõe a Deus. E eles ainda ficam dizendo para nós cristãos que eles só vão acreditar em Deus se nós provarmos que Deus existe. Então eles vivem pedindo um sinal, me prove que Deus existe. E interessante, né? Geralmente nós não temos muita resposta para dar, não, na hora. Mas eles se opõem. Então tudo que Deus já nos ensinou, tudo que Deus já nos deixou nos seus mandamentos, o mundo se opõe. Por exemplo, se Deus disse que é para não matar, dá uma olhada aí no mundo para você ver. Se mata. Se Deus diz para não adulterar, olha que mundo adúltero que nós vivemos. Se Deus convoca o seu povo para se reunir no seu templo, para celebrar a Eucaristia, o povo não quer saber. O povo não vem e ainda condena e fala mal daqueles que vão para a missa, que participam das coisas. Olha que geração má, né? Se Deus diz que é para honrar o pai e a mãe, olha como se desonra. E a gente vê também os pais desonrando os seus próprios filhos, porque o mandamento honrar pai e mãe não consiste somente no filho que honra, mas os pais também precisam honrar os seus filhos. Imagine, uma vez eu vi um vídeo que eu fiquei assustado, né? Uma criancinha, não sei se a criancinha tinha uns 8 meses, mas deveria ter mais ou menos isso. E a mãe
ela batia na criança, a criança ficava chorando, e a mulher batia, e a criança, e quanto mais a criancinha chorava, mais a mãe ficava irritada, e pela irritação dela, ela batia na criança. E o vídeo é ali, uns 3, 4 minutos, a mulher batendo. Eu não sei se essa mulher acabou matando aquela criança, mas é uma coisa muito terrível. Essa é a geração que nós vivemos. As famílias, né? Se Deus fala que é o homem e a mulher que formam a família, olha, essa família que está aí agora, que estão tentando formar, totalmente o contrário daquilo que Deus pede. É uma família, é um mundo que se opõe a Deus. Então, se é um mundo que se opõe a Deus, nós cristãos devemos nos opor também a esse mundo. E aí entra uma grande questão, né? Tem muitos cristãos que concordam com isso e concordam com aquilo. E acham que não tem problema, que deve ser assim também. O que é que tem? Aí vai se misturando, né? Aí é um cristianismo do mais ou menos. E os cristãos, eles vão entrando na onda. E os cristãos ainda condenam aqueles que estão sendo fiéis a Deus, dizendo, não, nós não concordamos com isso. E aí é condenado pelos próprios cristãos, porque o mundo mudou. Nós precisamos acompanhar. Antigamente era assim, mas agora já não é mais assim as coisas, não. Não vamos ser exagerados. É uma geração má. E isso nós encontramos entre o povo, encontramos na própria hierarquia da igreja. Nós vamos encontrar aqueles padres que concordam com isso, que concordam com aquilo. Eles dizem, é isso mesmo, o que é que tem? Aí Jesus está dizendo, eles querem um sinal, então o sinal vai ser o de Jonas. E nós vimos na primeira leitura o sinal de Jonas. A cidade estava numa situação muito difícil. E Deus só pediu para Jonas falar uma coisa. Vai lá e diz para eles assim, olha, em 40 dias, Nínive será destruída. Mas será destruída por causa de quê? Por ser uma cidade que estava se opondo a Deus, não queria mais saber de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Se opuseram também a Deus. Jesus dá o exemplo também da rainha de Sabá, que era uma pagã, mas quando ela encontra Salomão, ela se converte, ela muda de vida. E Jesus está dizendo, a rainha de Sabá, junto com os ninivitas, que diante da pregação de Jonas, ela se converteram, eles vão julgar essa geração má e perversa. Então agora Jesus está dizendo que diante do julgamento, aqueles que se converteram vão estar lá e dizendo assim, realmente eles não mudaram. Então hoje Jesus está falando também de que nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas vidas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que há uns dias atrás ela tinha falado para mim que é casada, mas está querendo largar o marido, tem uma filha, pediu uns conselhos. Aí eu dei, olha, não é bom você largar o seu esposo. Ah, padre, mas a minha vida
com ele não está muito boa, não. É sempre discussão e tal. Aí eu disse para ela, olha, existem situações dentro do casamento que a igreja até diz assim, então, para não acontecer coisas piores, é bom que até se separe por um tempo, para refletir. E é uma reflexão no sentido de tentar retornar de novo. Não é simplesmente para separar. E ali não é uma situação assim tão grave que precisaria de uma separação. Mas é que se desgastou. Então eu disse, então, você pode até ir para a sua casa, para a casa da sua mãe, ou ele também, e vocês vão refletir, dá um tempo aí de uns 3 meses, depois vocês retornam. Aí ela respondeu para mim, padre, mas é que eu estou gostando de uma outra pessoa. Então, já tem uma situação, está gostando de uma outra pessoa, por isso está querendo se separar. E essa outra pessoa ainda é comprometida, já é um outro problema, não está livre. Então, já não pode, porque a outra é comprometida. Está vendo que confusão que vai? Aí quando foi ontem, aí eu disse, então reflita bastante. Aí quando foi ontem, aí ele vem falar comigo de novo. Olha, padre, não vai dar, eu estou apaixonada pela outra pessoa. Mas o senhor poderia apenas deixar um conselho para mim, depois a gente conversa de novo. Aí eu disse assim, o que eu tinha que falar, eu já falei. Agora cabe a você dar sua resposta. A responsabilidade agora é sua diante de Deus. Porque eu não posso mais falar nada além do que eu falei para você. Aí ela parou. Eu não sei o que fazer. Aí eu disse, as consequências de tudo isso, você vai arcar. Aí eu disse, reze, acabou. Não tenho mais o que dizer. Porque no fundo ela está querendo que eu fale para ela assim, olha, fica com o outro, eu não vou falar. Porque a consciência dela, diante de Deus, ela sabe que ela está errada. Então ela quer encontrar alguém que diga para ela, simplesmente isso, fica com o outro, seja feliz. Mas da minha boca ela nunca vai ouvir isso. Primeiro que eu não quero prestar contas a Deus disso aqui, desse ato, jamais. Incitar uma mulher que é casada a viver com o outro porque ela não está bem com o marido dela. Jamais, isso é adultério. Mas cada um assuma as suas consequências. E no dia do julgamento, cada um vai ter as suas consequências. Se essa mulher vier um dia separar do marido para ficar com esse outro que já é comprometido, e ela não pode porque ela também é comprometida, vocês acham que o casamento dela vai ser ruim? Olha, provavelmente vai ser ótimo, porque é sempre bom, né? Fica sempre bom, não sei porquê. Aí a pessoa vai justificar dizendo o seguinte, você está vendo como Deus está do meu lado? Olha aí. Não é questão de Deus estar do meu lado. Primeiro que não está. Porque quando a pessoa foi lá e prestou contas a Deus, quando disse no altar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tem que ir até o fim. É para assumir. Ela falou isso para Deus junto com o marido dela. Só que agora com o outro, ela não vem mais no altar. Só se houver um provável... nulidade de casamento. Agora são duas, né? Tem que ser a dela e tem que ser a do cara. São duas que tem que ser. Porque pode ser que, vamos supor que o do cara
a igreja considere nulo e o dela não. Não vai ter como. Aí vão viver felizes para sempre, sem receber o sacramento, mas vão viver felizes para sempre. Mas eu digo uma coisa, no dia do juízo, vai prestar conta por ter vivido no adultério. Essa é a geração má que nós vivemos. Porque Deus já disse que não pode ser assim. E as pessoas perpetuam em querer viver assim. E as coisas estão ficando tão naturais que até os cristãos estão aplaudindo e dizendo: que bonito. Mas diante de Deus não está. Que Deus nos dê a graça de nós cristãos nessa quaresma refletirmos sobre isso. Não é essa questão que eu estou dando. Eu estou dando um exemplo para ampliar a questão do entendimento de vocês do que é essa geração má que está aí. E é uma geração que realmente ela quer que Deus ela se sujeite ao que elas querem. Não é elas se sujeitarem ao que Deus quer, ao que Deus pede. É Deus que tem que sujeitar a minha vida. E não nós a Deus. É uma geração má. E quando ele está falando adúltera, não é o caso do adultério que eu estou contando. Porque quando você se opõe a Deus e não quer saber de Deus, e você deixa Deus de lado, isso é um adultério. Por isso que é uma geração adúltera, porque ela não quer saber de Deus. Reflitamos, meus irmãos, diante desse mundo que se opõe a Deus. Existem algumas coisinhas que você diz, não tem problema, enquanto que Deus está dizendo, tem problema. E nós, como cristãos, estamos dizendo, não é bem assim. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, e quando nós lemos a doutrina da igreja, lemos o catecismo, e lá está dizendo, não é assim. E nós dizemos, não, mas pode ser assim? Não pode. Se a igreja disse que não pode, não pode ser assim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!